fosfolipídios. São um grupo heterogêneo de substâncias, elas são apolares, quer dizer que elas não são solúveis em água e são solúveis em solventes orgânicos. Elas são importantes desde o ponto de vista biológico porque ela compõe parte dos seres vivos, animais e vegetais. Faz parte das suas membranas, servem como reserva energética. Alguns são veículos para transporte de vitaminas, lipossolúveis no caso, também fazem parte de moléculas de importância fisiológica, como são os hormônios. Algumas vitaminas, as lipossolúveis, repetindo, e os ácidos biliares. Podem ser substâncias simples, que só possuam moléculas de carbono e hidrogênio, ou podem ser complexas, e se associarem a outras substâncias, como por exemplo o fósforo, ou fosfato, formando os fosfolipídios, se associar a açúcar, formando os glicolipídios, ou se associar a proteínas, formando as lipoproteínas. Em quase todos os lipídios, a gente encontra ácidos orgânicos com um grupo carboxílico, chamados monocarboxílicos, conhecidos como ácidos graxos. São de origem animal e possuem uma cadeia de carbonos linear. Eles possuem geralmente número par de carbonos e podem ser saturados, caso não possuam dupla ligação na sua cadeia, ou insaturados, caso possua dupla ligação em sua cadeia. Monoinsaturados, quando possuam apenas uma insaturação, ou poliinsaturados, quando possuam mais de uma insaturação. Podem se unir a outras moléculas lipídicas e podem formar lipídios complexos. Seus carbonos se contam a partir do carbono do carboxilo, como carbono 1, ou podem ser também denominados com letras gregas, em que o carbono alfa é o carbono abaixo do carboxilo, seria o carbono 2. Ou podem ainda ser numerados a partir de baixo para cima, do último ao primeiro, em que o último é o carbono ômega. Isso é importante porque em alguns ácidos graxos, eles vão ter insaturações perto do carbono ômega. Contando do ômega para frente, seriam a partir do terceiro carbono, seria o ômega 3, ou a partir do sexto carbono, ômega 6. Esse ômega 3 e ômega 6 a gente ouve muito falar, que é benéfico, e eles são ácidos graxos essenciais que o corpo não pode produzir. Ou podem ainda ter essa dupla ligação, ou essa insaturação, a partir do carbono 9, contando desde o último, conhecido como ômega 9. Esse o corpo pode produzir. Eles têm implicação mais para frente que a gente vai ver rapidamente quando a gente der um apanhado sobre ácido araquidônico, linoleico, linolênico e etc. Sua nomenclatura se dá perto do nome próprio, como ácido palmítico, ácido esteárico, ou pode ter um nome genérico, químico, que é o sufixo oico no final do nome, contando o número dos carbonos. Por exemplo, um ácido graxo com 4 carbonos seria chamado butanoico, Met et prop but, butanoico. Um com 6 seria chamado hexanoico, ou hexanoico. Um com 8 seria chamado octanoico, e assim sucessivamente. Como é lipídio, a gente viu que ele é insolúvel em água, e ele tem certas características, como seu ponto de fusão. O seu ponto de fusão varia de acordo com o tamanho da sua cadeia R, ou seja, enquanto maior a cadeia, maior será seu ponto de fusão. Enquanto menor a cadeia, menor será seu ponto de fusão. Outro aspecto interessante que influencia no ponto de fusão são as insaturações. A insaturação no ácido graxo, ela pode ter duas conformações espaciais. Uma é chamada insaturação tipo trans, em que a cadeia fica reta, semelhante à de um ácido graxo saturado. Ou uma insaturação tipo cis. A tipo cis, ela cria como se fosse uma dobradura na cadeia, e isso tem um efeito prático e físico, porque ela diminui o ponto
de fusão do ácido graxo. Ou seja, quanto menor o ponto de fusão, menor a temperatura em que a substância vai se manter no estado líquido. Quanto maior o ponto de fusão, maior a temperatura para que a substância se mantenha no estado líquido. Olha um exemplo interessante e prático disso daí. Olha que interessante. Não tem quando você pega uma gordura de um bife? A gordura a temperatura ambiente, ela é sólida, né? Você vê o branquinho, tudo bonitinho, né? Ela é sólida. Quer dizer que o ponto de fusão dela é alto. Para que essa gordura, para que esse ácido graxo ele se transforme em líquido, você tem que aumentar muito a temperatura. Aí o que você faz? Você liga a frigideira, coloca lá o bife. A temperatura sobe. Você coloca o bife, de repente a gordura começa a derreter, não é que a gente fala? Gordura começa a derreter, na verdade ela está virando líquido. Por quê? Porque o aumento da temperatura faz com que ela se transforme do estado sólido ao estado líquido. Só como um ponto de curiosidade, toda a gordura que a gente vê a temperatura ambiente sólida, ela é saturada. Agora voltando a falar das insaturações com relação ao ponto de fusão do ácido graxo. Um exemplo legal, o ácido esteárico possui ponto de fusão perto dos 70 graus Celsius. Se você colocar uma dupla ligação entre o carbono 9 e o carbono 10, o ponto de fusão vai cair para 13 graus Celsius. Ou seja, é líquido a 20 graus. Se adicionarmos uma segunda insaturação entre o carbono 12 e o carbono 13, vai se transformar num ácido linoleico, e o ponto de fusão baixa ainda mais por volta dos 5 graus negativos. Um outro exemplo legal de citar é que a maioria dos ácidos graxos insaturados na natureza eles têm isomeria cis, né? Então eles têm um baixo ponto de fusão. O que faz a indústria? Por exemplo, ele pega o óleo vegetal normal de cozinha, e agrega um monte de hidrogênio nele. Aí o que faz? Ele passa de ser insaturado a ser saturado. Como eu disse, as gorduras saturadas, a temperatura ambiente, geralmente são sólidas. E é assim que eles fazem a margarina. Pegam o óleo, hidrogenam, gordura vegetal hidrogenada, né? Você escuta? Gordura vegetal, você lê? Gordura vegetal hidrogenada e transforma em margarina, agregando hidrogênio, transformando os ácidos graxos de insaturados a saturados. Normalmente os ácidos graxos no organismo eles se unem a diferentes álcoois, né? O principal dele é o glicerol. O glicerol ele é um triálcool. Vamos dar uma olhadinha aí. Essa é a molécula de glicerol. Ela tem 3 carbonos aí, todos saturados e todos com uma função hidroxila álcool, certo? Geralmente os ácidos graxos vão se unir ao glicerol. Se unir a uma molécula de glicerol a um ácido graxo, vai se chamar monoacilglicerol. A 2 moléculas de ácidos graxos, vai se chamar diacilglicerol, e a 3 moléculas de ácidos graxos, triacilglicerol, que é o famoso triglicerídeo. A molécula de diacilglicerol também pode se unir a outros compostos, como por exemplo, a um ácido fosfórico, e formar um fosfolipídio, ou se unir a uma molécula de açúcar e formar um glicolipídio. E a digestão dos lipídios, como é que funciona? O cara põe o lipídio na boca, mastiga, ali supostamente não vai sofrer ação de enzima nenhuma. A pessoa vai engolir, vai chegar no estômago, passar para o duodeno. Quando chega no duodeno, ele vai sofrer ação de uma lipase pancreática e também dos ácidos biliares. A lipase vai cortar os lipídios nas uniões éster e os seus produtos vão formar como agregados moleculares hidrossolúveis, né, como se fossem micelas
com uma superfície hidrofílica e no seu interior totalmente hidrofóbico. Dentro dessas micelas vão ser encontrados monacilglicerídeos, ácidos graxos, fosfolipídios e colesterol, além das vitaminas lipossolúveis. Essas micelas elas podem se unir à membrana do enterocito e esses produtos podem passar livremente. Alguns deles teriam certa dificuldade para passar se não fosse nesses agregados de micelas. A micela chega no enterócito, uma parte entra como ácido graxo, a outra parte entra como monacilglicerídeo. Dentro da célula, no caso do enterócito, esse ácido graxo que entrou na célula, ele vai sofrer ativação por uma enzima chamada tioquinase. Reação que necessita coenzima A e ATP vai dar como origem a molécula de acil-CoA, que é o ácido graxo ativado, e esses vão se unir à molécula de monacilglicerol, no caso 2-acil-CoA, né, para formar a molécula de triacilglicerídeo, ou triglicerídeo. Mas na hora de sair, esses lipídios, eles podem ir no sangue assim soltos? Não podem. Então eles são transportados pelos líquidos orgânicos e pelo sangue através de agregados, que unem lipídios, proteínas e uma quantidade de colesterol. Essas moléculas, esses agregados, são conhecidos como lipoproteínas. A primeira lipoproteína que a gente vai ver é aquela que carrega os lipídios exógenos ou exógenos, que vêm de fora do corpo. E elas são conhecidas como quilomicrons. Esses quilomicrons eles vão passar para os vasos linfáticos, subindo até posteriormente chegar à circulação geral pelo duto torácico, para depois chegar no fígado, processo que a gente já vai ver em seguida. Por outro lado, os ácidos graxos de cadeia pequena, ou seja, de menos de 10 carbonos, eles passam diretamente pela membrana plasmática do enterócito e eles pegam já a circulação geral, eles vão subir pela circulação portal e chegar diretamente ao fígado. Falando de uma forma geral, essas lipoproteínas que vão mobilizar os lipídios dentro do nosso organismo, elas variam de acordo com a sua densidade e suas proteínas de membrana, as conhecidas apolipoproteínas. Vamos fazer um apanhado rápido, falando de densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. De maneira prática, a gente fala que tudo aquilo que é denso tende a descer, a afundar. E tudo aquilo que é menos denso tende a flutuar ou subir. Os triacilglicerídeos são pouco densos. Então, as moléculas que possuam muito triacilglicerídeos terão a densidade baixa. Imagina você numa piscina. Se você tiver sem boia, você tem uma tendência a afundar. Enquanto mais boia você tem, mais sua tendência de flutuar. Ou seja, vai aumentando a densidade. A boia para a gente são os triacilglicerídeos. Então, a gente tem uma molécula de muito baixa densidade, que ela sai do fígado, conhecida como VLDL. A VLDL ela é riquíssima em triacilglicerídeos. Depois a gente tem uma molécula conhecida como IDL, que ela tem a densidade intermediária, e depois uma molécula de LDL, ou de baixa densidade. Ela perdeu um pouco das suas boias, ou seja, dos seus triglicerídeos, mas ainda contém uma certa quantidade para ser considerada de baixa densidade. E a gente tem uma molécula de alta densidade, conhecida como HDL, lipoproteína de alta densidade, HDL, que possui pouco triglicerídeos em seu interior. Agora a gente vai ver com detalhe cada uma delas. Agora a gente vai ver como esses lipídios são mobilizados no corpo. A gente viu que os quilomicrons subiram pela circulação linfática e alcançam a circulação geral no ducto torácico. Os quilomicrons, naturalmente, eles já têm uma molécula lipídica e proteica, conhecida como apolipoproteína, chamada B48.
Quando alcançam a circulação geral, eles vão receber do HDL as apolipoproteínas C2 e E. Essa apolipoproteína C2 que ele recebeu da outra lipoproteína de alta densidade, HDL, ela vai ativar uma lipase nos capilares dos tecidos. Essa lipase, o que ela vai fazer? Ela vai catalisar a hidrólise dos triacilglicerídeos que estão dentro da molécula, liberando os seus componentes, ácidos graxos e o glicerol. As células adjacentes aos capilares vão receber esses produtos. Aonde se dá isso? Principalmente no músculo esquelético, no músculo cardíaco, no tecido adiposo e na mama lactante. O glicerol, por sua vez, é mais catabolizado no fígado mesmo. Depois que sofrem a hidrólise, os quilomicrons, eles vão ficar meio murchos. Por quê? Porque eles perderam maior quantidade do seu conteúdo, não é? Nesse momento, ele vai receber do HDL colesterol. Então, ele vai ficar uma molécula com uma quantidade significativa de colesterol e de triacilglicerídeos menos do que tinha. Isso que sobra dos quilomicrons é conhecido como remanente ou remanescente de quilomicrons. Por eles possuírem ApoE na sua superfície, vai se unir a receptores do fígado e vão sofrer endocitose. Perceba que todo esse processo foi através de lipídios que não foram produzidos pelo corpo, eles foram portados pela dieta e sofreram digestão e absorção. Agora a gente vai começar uma outra etapa em que a gente vai ver como são mobilizados os lipídios produzidos dentro do corpo, os lipídios endógenos. Bom, aí os triacilgliceróis, os ácidos graxos, o glicerol entrou no fígado, né? Através dos receptores ApoE e dos remanescentes dos quilomicrons. E aí o que vai acontecer? Vão se produzir novamente triacilgliceróis, ou triacilglicerídeos, só que agora internos, endógenos, a partir do fígado. A primeira que a gente vai citar é uma lipoproteína de muito baixa densidade, ou VLDL. A VLDL ela contém uma quantidade muito grande de triacilglicerídeos. Na sua superfície contém a molécula de apolipoproteína B100. Eles são excretados pelo fígado e chegam à circulação geral. Chegando na circulação geral, ele vai sofrer uma reação semelhante à dos quilomicrons. Ele vai receber de HDL as apos C2 e E. Como a gente já viu, a apo C2 vai ativar uma lipase hepática nos capilares, liberando os produtos da hidrólise dos triacilglicerídeos para os tecidos adjacentes, no caso tecido muscular, tecido adiposo e outros. Nesse momento, a molécula de VLDL devolve C2 para o HDL e moléculas de triacilglicerídeo. Recebe, em troca, moléculas de colesterol. Como ele perdeu lipídios, triacilglicerídeos, ele aumenta um pouco a sua densidade e se transforma em lipoproteínas de densidade intermediária, ou IDL. Metade das IDLs, como ainda possuem ApoE, são recebidas por receptores do fígado e endocitadas. Outra parte vai passar pelos sinusoides hepáticos e vai sofrer ainda mais hidrólise por uma lipase hepática, perdendo mais ainda seu conteúdo de triacilglicerídeos. Perdendo sua molécula de ApoE e enviando de volta para o HDL, ela vai se transformar numa molécula com baixa densidade, conhecida como LDL. O LDL é considerado vulgarmente como um colesterol ruim. A sua partícula possui apenas uma molécula de apolipoproteína B100 na sua cobertura e praticamente só colesterol na partícula. E adivinhe, para ferrar com tudo, quase todos os tecidos possuem receptores para ApoB100, também conhecidos como receptores LDL. A molécula se une a receptores celulares para ApoB100 e sofrem endocitose. No caso, as células do tecido que receberem o LDL vão se encher de colesterol. Imagine a implicação prática que tem isso nas células do endotélio das artérias coronárias, por exemplo.
Claro, vai implicar informações de placas de ateroma e, por consequência, maior risco cardiovascular e cardiopatia isquêmica. A lipoproteína de alta densidade, HDL, tem forma discoide e possui 3 apolipoproteínas: a ApoC2, a ApoA e a ApoE. A gente já viu que a ApoC2 e a ApoE são transferíveis para moléculas de menor densidade, como os quilomicrons e as moléculas de muito baixa densidade VLDL. Nos tecidos, o HDL, por supostamente receptores da ApoA1, consegue uma reação que mobiliza os colesteróis do espaço intracelular para a superfície, e o HDL vai captar esses colesteróis. A molécula que era discoide na sua produção se torna uma molécula mais esférica devido à quantidade de ésteres de colesterol que ela vai adquirir. Ou seja, ela tirou o colesterol dos tecidos. Esse colesterol que ela tirou dos tecidos, a gente vai lembrar que ela envia para os quilomicrons e envia para as moléculas de muito baixa densidade. Essas, por possuírem apolipoproteína E, são captadas por receptores do fígado. Então, o que acontece na prática? A molécula de HDL, ela tira o colesterol dos tecidos, manda para essas moléculas e essas moléculas vão chegar até o fígado. No fígado, esse colesterol vai ser transformado em ácidos biliares e vai ser eliminado junto com as fezes. Esse processo que retira o colesterol dos tecidos é conhecido como transporte reverso de colesterol. E as concentrações das lipoproteínas de alta densidade e baixa densidade são preditores de risco cardiovascular. Enquanto maior quantidade de HDL você tiver, mais colesterol será tirado dos tecidos para ser eliminados. De uma maneira grosseira eu estou falando. Enquanto mais LDL você tiver, mais colesterol produzido e portado pela dieta vão voltar para os tecidos. Daí a denominação do colesterol bom e do colesterol ruim, vulgarmente falando. Bom, falando depois quando os triacilglicerídeos ingressam, ou seus produtos ingressam na célula, como que eles podem ser utilizados para produzir energia? Isso acontece com mais frequência no tecido adiposo, no músculo cardíaco, no músculo esquelético, no fígado e também nos rins. Como a gente viu, as principais lipoproteínas que trazem os triglicerídeos até as células são a lipoproteína de muito baixa densidade, que ela é rica em triacilglicerídeos, né? A VLDL, e também a LDL. A LDL ela é riquíssima em colesterol, ela tem muito colesterol, mas ela também tem triacilglicerídeos, por isso que ela é de baixa densidade. Elas vão sofrer ação de uma lipoproteína lipase nos capilares e vão liberar seus subprodutos para os tecidos adjacentes, ou seja, o glicerol e os ácidos graxos. Esses vão entrar na célula e vão sofrer reações para terminar fornecendo energia para a célula e para o tecido. E muitas dessas etapas vão ser comuns a outras vias, como por exemplo a via dos glicídios. A gente vai ver agora. Então, os triglicerídeos estão formados por ácidos graxos e glicerol. A molécula de glicerol ela vai ser oxidada também, principalmente no fígado, seguindo a seguinte etapa. Então, para começar o processo, o glicerol primeiro precisa ser ativado. Ele é ativado por uma enzima conhecida como gliceroquinase. A gliceroquinase ela vai transformar o glicerol em glicerol 3-fosfato, com gasto de ATP, ou seja, vai agregar um fosfato no carbono 3 da molécula. Depois ele vai sofrer uma outra reação pela enzima glicerofosfato desidrogenase. Ele vai perder hidrogênio do carbono 2 e nesse mesmo carbono vai formar uma dupla ligação com oxigênio, formando a acetona. Então vai formar um dihidroxiacetona-fosfato e ainda vai liberar uma molécula de NAD reduzido. Esse NAD reduzido depois pode entrar na cadeia de transporte de elétrons para produzir energia, certo? O dihidroxiacetona-fosfato ele vai se confundir com outra via. Você lembra que no metabolismo dos glicídios eu pedi para você prestar atenção em duas moléculas?
Uma era dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Então, aqui a gente chegou no dihidroxiacetona-fosfato. Dihidroxiacetona-fosfato, por uma fosfotriose isomerase, ele vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato, que é uma triose. Essa triose ela vai continuar a via da glicólise até formar piruvato, seguindo a via normalmente. Os ácidos graxos também podem ser oxidados para gerar energia, né? Esse processo é conhecido como beta-oxidação. Por quê? Começa o processo através do carbono beta do ácido graxo, né? O carbono adjacente ao carbono que contém o grupo carboxilo. Igual que tudo, antes de começar o processo, esse ácido graxo ele precisa ser ativado. Para tal, ele precisa da enzima conhecida como tioquinase ou, para ficar mais fácil, acil-CoA sintase. Ela utiliza a hidrólise de ATP mais a coenzima CoA. Então, o ácido graxo ele é ativado pela tioquinase, gasta ATP para formar acil-CoA. O acil-CoA é o ácido graxo ativado. Uma observação aqui. Esse ATP utilizado nessa ativação, ele não se transforma em ADP, certo? Esse ATP ele é consumido e gera AMP mais pirofosfato inorgânico. O pirofosfato inorgânico é uma união muito instável e ela se rompe também. Então, por mais que aqui se consumiu apenas uma ligação fosfato, na verdade, como gerou o AMP e o pirofosfato, e esse pirofosfato também se quebrou, então se considera duas ligações de fosfato, como se fossem dois ATPs, certo? Aí formou o acil-CoA. O acil-CoA é formado no citoplasma e ele, para ser oxidado, ele tem que passar para a matriz mitocondrial. E a membrana da mitocôndria, a membrana interna principalmente, ela é muito impermeável. Então, a modo de curiosidade, porque isso já é muito específico, eu acho, para o nível que a gente está vendo, esse acil-CoA ele vai formar uma reação com uma substância chamada carnitina, formando acilcarnitina, e esse acilcarnitina tem transportadores para a membrana interna da mitocôndria. Então, o acil-CoA vai se unir à carnitina e vai ser transferido para dentro da mitocôndria. Quando chega na mitocôndria, lá dentro, essa carnitina se desliga do ácido graxo e volta a formar o acil-CoA, do jeito que estava lá fora. Se utiliza a enzima chamada acilcarnitina, ou carnitina aciltransferase 1 e 2. Não vamos entrar em detalhe, mas é só para você saber que a ativação acontece no citoplasma e a oxidação dentro da mitocôndria. A beta-oxidação dentro da mitocôndria ela acontece utilizando os carbonos do ácido graxo. E elas vão se consumindo por pares, de 2 em 2. Cada 2 carbonos dos ácidos graxos vai terminar por formar, no final, uma molécula de acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai poder entrar no ciclo de Krebs, de maneira semelhante ao que acontece no metabolismo dos glicídios. Lembrando que é o mesmo produto final da descarboxilação oxidativa do piruvato. Certo? Agora vamos citar o processo por cima para ver como é que funciona. O acil-CoA vai primeiro sofrer uma primeira oxidação e vai formar FAD reduzido. Vai sofrer uma hidratação, ou seja, que vai necessitar de uma molécula de água. Vai sofrer uma segunda oxidação e vai liberar uma molécula de NAD reduzido. E no final das contas, pela enzima tiolase, com a ajuda da coenzima CoA, vai se formar uma molécula de acetil-CoA, esse que entra no ciclo de Krebs. Com esse processo se forma um ciclo. Aí o que acontece? Começa outro ciclo com outros 2 carbonos. Aí vai sofrer uma oxidação, uma hidratação, outra oxidação e vai ser liberado. Outro ciclo, oxidação, hidratação, oxidação e ser liberado. No último não vai precisar liberar, porque já vai estar solto. Então, quando a gente vai fazer a contagem de quanto rende de energia por cada
ácido graxo, a gente leva os ciclos em conta. Vamos ver como é que a gente vai contar isso agora? Aqui a gente tem um ácido caprílico, né, octanóico, né? Ele tem 8 carbonos. Então a gente vai contar agora para a gente ver quanto que vai consumir e quanto que ele vai fornecer de energia ao final do processo de beta-oxidação. Primeiro, ele vai ter que ser ativado. Para ser ativado, ele é ativado uma vez só. Ele não precisa ser ativado outras vezes. O ácido graxo inteiro só é ativado uma vez. E consome 2 uniões fosfato. Por quê? Porque do ATP rende AMP mais pirofosfato inorgânico. A união entre o pirofosfato ela se quebra. Então se considera que quebrou 2 uniões fosfato. Ok? Então, consumo para ativação da molécula menos 2 moléculas de ATP. Ou 2 uniões fosfato. Para a produção de energia, a gente vai considerar quantas moléculas de acetil-CoA rende e a partir daí calcular quanto isso vai render no ciclo de Krebs e também quantas moléculas de NAD e FAD reduzidos elas produzem. Cada molécula de FAD reduzido na cadeia de transporte de elétrons vai render em média 2 ATPs. E cada molécula de NAD reduzido na cadeia de transporte de elétrons vai render, em média, 3 ATPs. Então, cada molécula de acetil-CoA produzido, ou seja, cada 2 carbonos cortados do ácido graxo, vai render, só nesses agentes redutores, 5 ATPs por ciclo, certo? E cada molécula de acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs rende 12 ATPs. Isso tudo por cada ciclo, né? Agora, o que seria o ciclo? Vamos contar aqui, vamos ver nesse desenho aqui que a gente tem. A gente tem um ácido caprílico, tem 8, certo? No primeiro ciclo, onde está marcado com 1, vai se cortar 2 carbonos, certo? Esses 2 carbonos vão gerar uma molécula de acetil-CoA mais um NAD e um FAD reduzido. Primeiro ciclo. No segundo ciclo, vão se cortar mais 2 carbonos, onde está marcado 2. Vão se produzir mais uma molécula de NAD e FAD reduzidos e mais uma molécula de acetil-CoA, certo? Vamos para o terceiro ciclo. No terceiro ciclo, cortou aqui, onde está 3. Vão se produzir mais uma molécula de NAD, uma molécula de FAD, ambos reduzidos, e uma molécula de acetil-CoA. E no último ciclo você vê que não corta, certo? Então, fazendo a conta, na beta-oxidação aqui, a gente teve quantos ciclos? Quantas vezes a gente teve que cortar esse ácido graxo? 3 vezes, não é? 1, 2, 3. Produziram-se 5 ATPs pelos agentes óxido-redutores, NAD e FAD. 3 vezes 5, 15. Para cada molécula de acetil-CoA que ingressa no ciclo de Krebs, que é produzido a cada 2 carbonos, rende 12 ATPs. Então, 8 carbonos renderam 4 moléculas de acetil-CoA. 4 vezes 12, 48. Dá um total de 61 ATPs esse ácido graxo. Complicou. E agora? Tem uma formulazinha que é mais fácil de você gravar. Você pega o número de carbonos do ácido graxo, menos 2, ou seja, no caso esse daqui tem 8. 8 menos 2, 6. Divide por 2. Quando você dividir por 2, vai dar o número de ciclos. 6 dividido por 2, 3 ciclos. Cada ciclo rende 5 ATPs por NAD e FAD. Então aqui no caso 3 vezes 5, 15. E cada 2 carbonos vai render uma molécula de acetil-CoA. Como nós temos 8 carbonos, são 4 moléculas de acetil-CoA. 4 vezes 12, porque cada acetil-CoA rende 12 ATPs, 48. Aí é só somar. Pô, mas aí tá complicado, né? Vamos fazer de novo, então? Pegamos outro exemplo aqui, o ácido palmítico. 16 carbonos, né? Então, para cada ciclo, 5 ATPs. Cada 2 carbonos, uma molécula de acetil-CoA, certo? Vamos fazer direto pela formulazinha? Então, vamos lá. Cada ciclo rende 5 ATPs.
Quantos ciclos são? Para calcular o número de ciclos, são o número de carbonos menos 2 dividido por 2. Então, aqui tem 16. 16 carbonos menos 2, 14. 14 dividido por 2, 7. 7 ciclos. 7 vezes 5, 35 ATPs rende só com NAD e FAD. Beleza? E quantas moléculas de acetil-CoA vai render esse ácido palmítico com 16 carbonos? Tem 16. Cada 2 carbonos rende uma molécula de acetil-CoA. Então, 16 dividido por 2, 8. Multiplica por 12 ATPs, que é o que rende cada molécula de acetil-CoA no ciclo de Krebs, e você vai chegar ao número total de 129 ATPs. Daqui a gente vai seguir com ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons.